A missão da... Quem é a igreja, na verdade? Somos nós, não é? Então a missão cabe a mim, a ele e a vocês também. A missão de pregar, não é? Eu vou pedir logo Atos 1:8. A nossa dirigente falou nesse texto, não é? Então a missão da igreja está ali. Vamos lá? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até Igaraçu. Até Igaraçu. Não? Em todo canto da terra, não é? Então, para essa palavra ir a todos os cantos da terra, nós temos duas coisas que nós podemos fazer. Qual é a primeira? Sim, receber o Espírito Santo nós já temos, né? Vamos dizer assim. Então, temos duas coisas que a gente pode fazer para essa palavra chegar em toda a terra. A primeira começa com O, orar. A segunda e ofertar. Não é? E ofertar, porque quando nós estamos orando, quando estamos ofertando, estamos sustentando aqueles que estão indo ao poço levar água para aqueles que estão morrendo sem Cristo e sem salvação. Então, a promessa de Deus em Atos 1:8 diz que receberão o Espírito Santo. Nós que já aceitamos a Jesus, nós já temos o Espírito Santo de Deus, amém? Então, esse Espírito nos impulsiona a pregar a palavra em todos os lugares. Lá no meu trabalho eu tenho que testemunhar, você tem que testemunhar. Lá na faculdade você precisa testemunhar, tem que testemunhar de Jesus. Às vezes nós não falamos, mas a nossa vida, o nosso testemunho, ele fala muito mais alto, é verdade. Lembra de Estevão, não é? Que nós vamos ver alguma coisa aqui ainda sobre Estevão, aquele diácono, não é? Que foi apedrejado. Ele era um homem santo de Deus, pregava através do seu testemunho da sua vida. Primeiro ponto, a igreja que testemunha do que crê. A igreja testemunha do que crê. O que é que nós cremos? Nós cremos que aqui houve o texto que diz que Jesus ressuscitou dos mortos. Nós cremos nisso, porque se nós não crermos que Jesus ressuscitou dos mortos, nós não podemos pregar essa palavra de vida para aqueles que estão mortos. Porque Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, amém? E vive está. Então o texto é João 9, 13 e 20. Tem? Tem. Vamos lá? Levaram os fariseus o homem que fora. Era sábado, dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele. O homem respondeu: e eu me lavei, e agora? Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é. Mas outros como pode um pecador fazer tais sinais? Como pode um homem natural curar um cego? Agora, Jesus curou no sábado. Qual é o problema dele curar no sábado? Quer dizer que se algum animal, ele disse para alguns fariseus, se algum animal, se alguém precisar de ajuda, vocês, porque é sábado, vocês não irão ajudar? Só porque eu curei um homem no sábado, na maneira de dizer eu não sou filho de Deus? Jesus sempre curava as pessoas, ou sábado, ou domingo, ou feriado, não interessava. Fazer o bem
não tem dia nem hora, precisou, nós temos que fazer. E aí Jesus criticado por os fariseus. E aqui mostra Jesus curando este homem que precisava de ajuda, estava cego. Quantas pessoas estão cegas no mundo inteiro aí, precisando de uma palavra de conforto, de vida, e nós muitas vezes negamos esta palavra. Precisamos de ver os necessitados para ajudarmos essas pessoas. E os fariseus ficaram dizendo que Jesus não era filho de Deus, porque curava no sábado. O verso 15 diz assim: então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperou a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva e passou nos meus olhos e eu vejo. Amém? Aí o 16 diz: alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Houve divisão entre eles. Então uns aceitavam que era o filho de Deus, outros não aceitavam que ele era o filho de Deus. O verso 17 diz: voltaram a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Perguntando: eu quero que você diga. O mundo está perguntando para nós o que foi que Jesus fez por você. Amém? Nós temos que dizer: ele me deu vida porque eu era morto, eu estava nos meus pecados, eu era um homem desgraçado, mas Jesus me deu vida abundante, e agora eu sou feliz com Jesus. Amém? E o jovem disse: eu estou vendo. Antes nós não víamos, agora nós estamos vendo. Amém? Porque Jesus tirou a cegueira espiritual das nossas vidas. Se alguém está aqui cego espiritualmente, hoje vai ser curado. Amém? Verso 18 diz: os judeus não acreditaram que ele fora curado. Se ele era cego, eles perguntaram, agora não acreditavam que ele foi curado. Foram perguntar aos seus pais. Aí o 20 diz: responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego. 21, não sabemos o que aconteceu. Pergunte para ele tem idade, com medo. 25, o homem respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Eu não quero saber se ele era pecador ou não. Eu era um homem triste, afastado da sociedade, ninguém dava nada por mim, mas agora eu sou feliz com Jesus. Amém? Quantos que estão aqui é feliz com Jesus? Amém? Problemas vêm, dificuldades vêm, doença vem. Eu vi o irmão ali conversando com a irmã ali sobre a esposa dele. Os problemas vêm. Meu irmão Paulo sabe disso, nós sabemos disso, mas somos mais do que vencedores, porque Jesus tem poder, não é? Aí vem agora sobre o exemplo de Saulo. Eu não sei se está Atos 9. Está assim, né? Quem era Saulo? Vamos ver aqui. Vamos lá? Atos 9. Pode ser isso. Vamos lá? Enquanto isso, respirando ameaça de morte, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi duro para ele perseguir Jesus, foi duro. E quantas pessoas têm perseguido o evangelho de Jesus em países por aí comunistas e outros mais. Mas vai ser um preço muito alto. E ele pagou um preço muito alto, não é? Sofreu muito por amor a Jesus. Mas antes ele perseguia o evangelho, agora ele era um perseguidor. De perseguido passou a perseguidor. Olha, de perseguidor,
de perseguidor passou a ser perseguido. Ele perseguia, agora era perseguido. Ele fazia o quê? Ele maltratava os crentes, arrastava os homens, as mulheres. Ele agora era perseguido por amor a Jesus. Quantos aqui já foram perseguidos por amor a Jesus? Muita gente. Mas vocês desistiram? O apóstolo Paulo, ele sofreu tantas coisas que nós fosse falar aqui dá mais de horas, dizendo o que ele sofreu: arrastado, preso, não é? Humilhado, chicoteado em praça pública, mas ele não desistiu de Jesus, por amor a Jesus. E Deus mudou a vida dele, e ele foi um grande evangelista, principalmente aos gentios. Mas a igreja tem uma grande missão: proclamar a mensagem de Jesus a tempo e fora de tempo. Segundo ponto, a igreja testemunha do que recebe. O que nós temos recebido? Se eu chamasse aqui, irmão, vem aqui falar de o que você tem recebido de Deus. A gente ia amanhecer aqui o dia aí, ninguém sempre ia dizer o que recebeu de Deus. A melhor coisa que você recebeu de Deus, qual foi? A salvação. Muito bem, irmã Miriam, que deu início. A salvação. Atos 8, 4 e 7. Tem? Eles tinham toda a ousadia e nós também temos? Vamos ver, cara. Atos 8, de 4 a 7. Perdão, eu disse 8, de 4 a 7, perdão. Se não tiver, eu tenho. Eu vou dizer aqui então. Eles tinham toda a ousadia, e nós também temos. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Os que estavam dispersos pregavam a palavra aonde quer que fosse. Verso 4, verso 5. Chegou aí? Chegou. Vamos lá, voltar aqui tudinho. Vamos lá. Hein? O 5 é 4, Atos 8, 4 a 7. Hein? Deixa eu falar aqui. O 5 diz aqui: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes apreciavam, anunciava o Cristo. Verso 6. A multidão ouviu Filipe os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Verso 7. Os espíritos imundos saíram de muitos dando grito, não é? Então, aqui nós podemos ver que eles tinham toda a ousadia. Eles tinham, e nós não temos, não é? Temos sim, não é? Eu trabalhei ali em Guajará-Mirim, e de repente, irmão, chega ali uma senhora ali querendo atrapalhar o culto, meu pastor. E veio lá dizer que era do Satanás, que era do diabo e tal, veio perturbar. Eu digo, vem aqui, pode vir aqui. Aí chamei o nosso irmão Natanael, que Deus o levou, e disse, vem cá. E todo mundo ficou orando, e ela ficou fazendo aquelas muganga toda e tal. E nós oramos, e em nome de Jesus, meu nome não, em nome de Jesus, aquele espírito mau saiu. E houve aquela tranquilidade na vida daquela mulher. Não foi só na época dos discípulos, não. Hoje, se aparecer, Deus dá a ousadia a mim e a você para tirar. Porque é de Deus. Eu estava indo ontem para o aniversário, para o casamento do meu sobrinho. E um indivíduo chegou para mim e disse que eu não tinha o Espírito Santo de Deus, meu pastor. Cheio de gente. Eu falei, e eu disse, eu tiro com 3 palavras. Eu digo, o que, rapaz? Tu quer tirar o Espírito Santo de Deus que está na minha vida com 3 palavras? Você é um louco, você é louco de dizer isso. Quem pode fazer isso é se eu estiver em pecado, aí o Espírito Santo sai da minha vida, e aí eu fico sem condição nenhuma. Mas eu sou de Deus, rapaz. O que você está pensando? Eu sou de Deus. As pessoas ficaram assustadas assim. Eu desde 7 anos que eu sou de Deus, eu sirvo a meu Deus. Aí disseram, deixa para lá, deixa para lá. Aí eu disse, eu não vou dar pérola a porcos, não.
Irmãos, a gente às vezes é perturbado, mas a gente tem que dizer o que a gente sente de Deus, com toda a ousadia. 3, a igreja testemunha do que vive. O que é que nós vivemos, irmãos? Nós vivemos o evangelho de Jesus, que é poder de Deus, que transforma a vida, e tem transformado muita gente, dos que estão aqui também, foram transformados no poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, vai continuar sendo o poder de Deus, e nada vai nos assombrar. Agora aqui seria, que é Atos 8, de 1 a 8, meu filho, dá para ver Atos 8, de 1 a 8? Aqui fala justamente que eu estava falando de Estevão, não é? Eu não vou, dá para botar aí? Vamos lá. Hein? Trocou o texto, deixa lá, não tem problema não. Aqui fala, irmãos, veja bem, de Estevão, quando ele foi apedrejado. O apóstolo Paulo estava ali, naquele momento ali, não é? Ele estava naquele momento ali, ele sentiu ali. Na verdade, agora a gente pode ver que Deus transformou a vida daquele homem, não é? Então é isso, tá certo? Aí vem agora a missão é a razão principal da vida da igreja, da existência da igreja. A visão ou a missão é algo importante na vida da igreja. A igreja tem que ter essa missão de pregar. Foi para isso que ela foi determinada. Tudo que se faz na comunidade é feito com a visão, na missão de salvar vidas. Mas o outro ponto que eu quero ter, a igreja, ela é luz do mundo. Seria Mateus 5,14. Tem aí Mateus 5,14? A igreja é luz do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. O verso 13 diz que nós somos sal da terra. E o 14 fala que somos luz do mundo. Mateus 5,14. Tem? Vamos ler aqui, irmãos. O que é que diz? Vós sois a luz. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E nem a gente pode colocar a nossa candeia debaixo do velador, da mesa, porque ela tem que ficar em cima para brilhar. A nossa vida tem que brilhar, porque nós somos luz e nós temos que brilhar em meio às trevas, não é? 2 Coríntios, tem aí 2 de 14 a 17? Ou não? Se não tiver, eu vou ler aqui. Eu tenho aqui então. Eu não dei? Ou vocês tiraram? Vamos ver aqui. Diz aqui 2 Coríntios 2 de 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheios de morte, para aqueles fragrância de vida, mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário, 17, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro antes. Em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus, não é? Então, tem coisas que nós não podemos negociar. Tem coisas que a gente não pode negociar. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo estava curando e apareceu aquele mágico querendo comprar aquele poder que ele tinha, querendo comprar aquele poder. Mas, irmão, o poder que Deus nos dá para curar, para salvar, para fazer algo para Deus, não tem dinheiro não é pagado, não paga nada. Eu vou pagar com dinheiro, nada com dinheiro, tem que pagar com vida, com consagração. Mas eu quero falar sobre a igreja de Troade. Diz aqui assim: o local onde a igreja de Troade estava reunida era embelezada pela presença de muitas pessoas, e talvez tinham vindo de suas casas trazendo suas lamparinas. Por isso havia tantas lâmpadas no local. Provavelmente cada
crente trazia a sua lamparina. Mesmo assim somos nós. Ao virmos para a igreja, nós temos que trazer a nossa lamparina para mostrar onde nós passamos que nós somos de Jesus. Amém? Necessitamos de levar sua lamparina para onde nós formos. Precisamos levar a nossa lamparina, porque somos luz do mundo, não é? Mateus 25 de 1 a 13 é um versículo muito longo, mas a gente pode botar, tem, não é? De 1 a 6 pode ser, lá. O que é que diz? O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que suas candeias e saíram para 5 delas eram e 5 eram. O noivo demorou e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o noivo se aproxima, saíram para o encontro. Irmãos, nós temos que levar azeite suficiente e mais um pouco. Aí seria a prudência, verdade? O imprudente levava só alguma coisa, pouquinha coisa, não é? Porque ele pode vir rápido, mas nem pensou, ele pode demorar. Mas aí o noivo demorou. As prudentes levaram mais um pouco. As nécias disseram, me empresta. Aí elas emprestaram. Ah, não, de jeito nenhum. E nem podia emprestar, porque senão aí as 10 ficavam do lado de fora. Justamente o azeite é o Espírito Santo que está na nossa vida, irmãos. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nada vai tirar de nós essa paz que está dentro do nosso coração, amém? E aí, quando o noivo veio, as nécias disseram, me dá um pouco do teu azeite. Aí elas disseram, vocês vão lá comprar, quem vende, vocês vão lá comprar o azeite. E quando elas foram, o noivo voltou, e as que estavam com sobra de azeite, as prudentes, foram para as bodas do casamento, amém? Aí somos nós temos que ser prudentes, irmãos, para podermos esperar Jesus com tranquilidade, amém? Ele vai voltar, ele vem buscar a sua igreja, mas nós devemos estar preparados para a volta do noivo, amém? E a noiva é a igreja de Jesus. Agora, quinto ponto, a igreja que testemunha é uma igreja missionária. Eu creio que essa igreja é uma igreja missionária, amém? Porque tem pregado, tem ajudado os missionários. Aqui a gente vê sempre eles falando, né, dos missionários, preocupados com os missionários. O pastor é um homem que tem visão missionária de Deus, amém? E aí leva a igreja também a ter essa visão. Mateus 28, 19 e 20. Eu sei de cor salteado, mas se não está na tela, vai estar. Eu estava lendo uma versão diferente que estava aí, mas eu dei a versão para os irmãos aí. Vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse: toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, vocês, eu e vocês, todos nós, temos essa missão de ir fazer discípulos em todos os lugares, não é? É a missão da igreja, não é? E o Deus missionário que aparece de Gênesis a Apocalipse, ele é um Deus que enviou o seu próprio filho. Ele foi um grande missionário, o maior missionário do mundo. Não vai ter um outro, porque ele enviou o seu próprio filho. Ele não disse: filho, você vai ter que ir para morrer no lugar daquelas pessoas, você vai ter que ir. Não, ele conversando, Jesus, você está disposto a morrer por essas pessoas? Elas são más, são perversas. Eu vou, meu pai.
Então, o maior missionário foi Deus, enviando o seu próprio filho. Então aqui, nós podemos dizer que não existe outro missionário maior do que Deus, por enviar Jesus. Ele restaura vidas e tem restaurado vidas. Nós temos prova disto. Mas a missão vai terminar quando Jesus voltar, é o que nós falamos. E o grande amor de Deus, João 3,16, vamos dizer, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha. Então, indo está no gerúndio, não é? Indo, Jesus disse, eu vou fazer que vou, não, ele foi. E nós temos também que eu vou pregar esta palavra de Deus. A missão nasce então do envolvimento de Deus com a sua criação. Trata-se de um envolvimento profundo, com um envolvimento através do amor. Foi o amor de Deus. O trabalho continua agora. Cabe a mim e a você essa tarefa, essa missão. Jesus Cristo prometeu estar conosco alguns minutos. Não, todos os dias até a consumação do século. Todo instante que você pregar a palavra, Ele vai dar força para você dizer o que a pessoa está precisando. A missão é de quem? A missão é nossa, não é? Nisto consiste 1 de João 4:10 a 12, tem? Tem. Último texto, vamos lá? Nisto consiste o amor, não porque nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos enviou seu Filho como propiciação pelos nossos amados. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns. Ninguém jamais viu a Deus. Uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor. Então eu tenho que amar ao meu irmão, mesmo que ele não me ame. Verdade? Sim. Mesmo que ele não lhe ame, você tem que amar. Eu tenho que amar. Eu preciso amar, mesmo que ele não me ame. Nós não merecíamos Jesus morrer em nosso lugar, não. Mas Ele veio. Todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas Ele disse, eu vou salvar aqueles que estão lá perecendo, aqueles que estão sofrendo. É fácil amar quem ama, é ou não é? Agora amar quem nos odeia, amar quem nos calunia ou caluniou, amar quem levanta alguma coisa contra nós, é difícil, mas tem que amar. Senão não vai para o céu, não é? Senão não ama a Deus. Então é importante isto. Deus é o dono da missão. Conclusão. Deus é o dono da missão. Ele mesmo chama, capacita e sustenta. Eu tenho prova disto. Capacita, não é? Ele chama, capacita e sustenta. Fui missionário lá 21 anos quase em Rondônia. Chegou um momento difícil na minha vida. Fiquei sem ministério, precisando dos amigos me ajudarem. Eu me lembro, estava na convenção onde Claudinete trabalhou por 12 anos, foi 10 anos, se não estou enganado. Foi a missionária, visitava Rondônia quase toda. Sempre era uma mala pronta e outra para desfazer. E eu ficava com as minhas bênçãos em casa. Chegou um momento que eu precisava de um dinheiro X, pastor. Irmão Carlos Manvalli chegou eu tinha um carrinho lá, ele chegou lá bem pertinho, pôs a mão assim e me deu a importância que eu estava precisando. A minha filha, a Marizinha mais nova, um mangangá picou a perna dela aqui no Recife. Eu estava acampado na igreja lá com o pastor Wilson. Eu precisei colocar ela no hospital particular. O valor foi muito grande. E eu disse, e agora? Aí liguei com o irmão que ele descansou no Senhor, com uma ovelha que Deus me deu para cuidar. Foi muito trabalho, mas não foi fácil a luta que eu tive com ele, não é? Ele era agiota. Eu lutei por isso e ele, graças a Deus, ele quando estava perto de morrer, ele foi e pediu perdão pelo que ele fez do meu ministério. Prejudicou demais, não é? E ele disse, vá para o banco. E a importância era muito grande, eu não podia nem pegar na boca do caixa.
Cheguei lá, peguei a importância muito alta e fui lá e paguei a conta no hospital ali em Olinda. Então, irmãos, Deus que chama é o Deus que supre todas as nossas necessidades, amém? Tem suprido a sua também, meu irmão, ou não? Ou porque eu sou só missionário, ele também é missionário, vai suprir a sua também, e tem suprido. É um Deus que providencia todas as coisas para nós, é o Deus do impossível, creia nisso, verdade ou não? Então, Deus é o dono da missão, Ele mesmo chama, capacita e sustenta todos os missionários. A obra missionária pertence a Deus, não pertence a homem nenhum. E aqui a igreja tem a missão de testemunhar. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, todos os recantos, pregando, falando. Ele não se cansava. E às vezes a gente se cansa. Eu estou cansado, o sol está quente, está chovendo, não sei o que. Nós somos assim. Mas Jesus percorria todas as cidades pregando. Era chovendo, era fazendo sol, era atravessando o mar, era em todo canto ele pregava a palavra de Deus. E nós precisamos de fazer isso. Às vezes nós não fazemos. Às vezes estamos com um problema de saúde ou uma dificuldade, mas nós precisamos pregar essa palavra nos quatro cantos da terra, amém? Continuemos até que Ele, amém.